Toda vocação vem de Deus e toda resposta só vem do amor. Toda missão é um jeito que Deus encontrou pra fazer a resposta valer este amor. Toda vocação vem de Deus e toda resposta só vem do amor. Toda missão é um jeito que Deus encontrou pra fazer a resposta valer este amor. Em seu seio materno me chamou, viu em mim algo bom e com carinho guardou, qual tesouro escondido em segredo mantido. Em seu sonho de pai quis me confiar o cuidado da vida, herança bendita. Meu Deus quis em mim revelar seu amor. Quis que eu viesse ao mundo para ser um milagre da vida se multiplicar, e me disse porque te amei, te escolhi. Ouve o grito que vem sufocado de dor, torna o mundo possível como desejei. A promessa que eu faço em desejo não fica. Toda vocação vem de Deus e toda resposta só vem do amor. Toda missão é um jeito que Deus encontrou pra fazer a resposta valer este amor. Toda vocação vem de Deus e toda resposta só vem do amor. Toda missão é um jeito que Deus encontrou pra fazer a resposta valer esse amor. Boa noite! Boa noite, meu irmão e minha irmã. Seja muito bem-vindo! Bem-vindo, bem-vinda. A paz do nosso Senhor possa encher o seu coração neste momento. É com grande alegria, grande mesmo, que estamos aqui reunidos virtualmente, né, para mais um seminário de vocações. Nessa noite teremos a graça de ter uma religiosa conosco, né, irmã Vlaise Angélica, né, uma bênção aí para nós, né, ela vai se apresentar, né, assim que eu adicioná-la aqui, né, então não vou falar muito não, vou deixar suspense, né, vou passar a palavra para ela, né, espero que a graça de Deus nos conduza inteiramente nessa noite, para que de fato eu e você, meu irmão e minha irmã, possamos ter ainda mais claros para nós que de fato toda vocação vem de Deus. Não existe uma vocação mais bonita do que a outra. Não existe uma vocação mais santa do que a outra. Toda vocação vem de Deus e tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Não só hoje, mas a longo prazo. A vontade de Deus para cada um de nós é o melhor. A nossa vocação é o melhor de Deus para cada um de nós. Então, para você jovem que ainda está, né, buscando discernir a sua vocação, né, peço que a graça de Deus te ajude a abrir o seu coração para essa experiência dessa noite, né, para que através da partilha da irmã Vlaise você possa ter um pouco mais de clareza da vocação religiosa, né, conhecer um pouquinho mais. Se tiver alguma dúvida, pode ir colocando também nos comentários, né?
Você que vai ver a live depois também, né? Aqui no nosso Facebook, pelo nosso canal no YouTube, né? Assim que encerrar, a gente sobe a live para lá, né? Então, se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, pode mandar pra gente no Messenger, né? Você que quiser mandar pelo Instagram também, ou no WhatsApp de algum dos membros da comunidade, fique à vontade. Só não fique com dúvida, né? Não deixe a dúvida confundir o seu coração, confundir a vontade de Deus para a sua vida nessa noite. E eu vou pedir um retorno de vocês, né, durante toda a live a respeito do som e da iluminação. Eu não sei se tá ok, se vocês estão conseguindo me ver direitinho na hora que a irmã entrar também. Peço que vocês nos deem esse retorno, se tá tudo ok, tá bom? Irmã Vlaise já tá por aí, eu já vou te adicionar. Gente, não perder sequer um minuto de partilha nessa noite. Irmã, eu te mandei o convite. Eu já te mandei. Vamos ver se dá certo aí. Se não der, a senhora sinaliza aí pra gente. Hoje aqui em casa tá meio agitado também, meus irmãos. Eu tenho 4 cachorros, aquelas pessoas que já acompanham as lives sabem, né? Então, se vocês escutarem um latido, né? Faz parte do pacote, né? 4 cachorros, sendo um deles filhote. Então, é uma beleza, é uma agitação só. Mas que isso não seja empecilho para nossa partilha nessa noite. Santa Clara, padroeira das comunicações, rogai por nós. Eu vou tirar o celular do suporte aqui para facilitar. Talvez faça um barulho, gente, por conta do microfone, mas só para poder facilitar adicionar. Conectou. Boa noite. Tudo bem? Só vou mudar a minha conexão aqui da minha internet. Vou melhorar a disposição da câmera aqui também. Vou mudar a conexão da minha internet. Santa Clara, padroeira das comunicações, rogai por nós. Enquanto isso, meu irmão está chegando, né? Estamos reunidos para mais uma live, seminário de vocações. Nessa noite, tendo a graça de estarmos com a congregação dos irmãos auxiliares de Nossa Senhora da Piedade. Olá. Eu tô te ouvindo, irmã. Só a imagem que não tá legal. A senhora tá me ouvindo? Estou ouvindo agora. Sim? Ah, então tá jóia. Agora foi. Boa noite.
Tudo bem, Boa Josiane? Boa noite a noite, todos. Aqui tudo também está bem? um pouquinho instável a nossa internet, né, ultimamente. Então, Uhum. até pegar a conexão melhor aqui dentro da casa, empresta da irmã aqui do lado para poder usar e dá certo. Sei como é. É, Essa, hoje, hoje também, aqui na região onde eu moro, ficou sem internet, né? Aqui na rua da minha casa. Então, o pessoal que, querendo ou não, hoje em dia a gente é dependente da internet. Não deveria ser assim, mas nós somos, né? uhum, Então, muita gente ficou desesperada porque eu não conseguia, então muita gente teve que usar o plano, o pacote de dados do celular, né? O telefone não funcionava, a TV não funcionava, foi uma loucura, né? é Então, por verdade. aqui também, se falou conexão, o pacote de dados está aí, vamos gastar. Vamos usar, né? Isso mesmo. Irmã, né, bem-vinda novamente. Quero novamente agradecer a senhora ter aceitado esse convite assim, de tamanha prontidão, né? A senhora nem titubeou para aceitar o convite. Né? Isso acaba sendo mais um testemunho para nós do que é a vida religiosa. Né? Ainda dentro de todas as obrigações da própria congregação, do próprio estado de vida, da vocação, essa disponibilidade para socorrer quem a senhora nunca viu na vida. Mas é o chamado de Deus, né? Ele vai falando pra gente, né? Recebi o convite com muita alegria aí do meu amigo João Carlos, né? Que eu conheci há algum tempo. Então ele me mandou a mensagem, eu só vi a data, né? Que depois vou partilhar um pouquinho dessa data de hoje também, mas é algo assim importante para a nossa vida esse momento de partilha. E acredito que quando Deus nos faz um convite, ele age por meio das pessoas. Então, não pensei duas vezes, só pensei um pouquinho na data, mas logo tudo se resolveu. Certo. O João está acompanhando com a gente também, já mandou aí um comentário. Saudade, irmã Vlaise. Isso. Ai, gente. Né, então, que pudéssemos iniciar com uma oração, né? Se a senhora quer conduzir para a gente, fique à Posso vontade. conduzir, tá certo. Então, né, vamos pedir a Deus nesse momento, né, que nos reunimos, né, para um momento de partilha, né, antes, né, enquanto a gente iniciava, né, tocou aquela música tão bonita, que também gosto muito, né, que toda vocação vem de Deus, né, neste mês vocacional, né, de tantas vocações em que a igreja celebra, né, e vejo que a gente tem lugar para todo mundo, né, na messe do Senhor. Então, independente da nossa opção de vida, do chamado, né, a gente pode aí responder a Deus onde Ele nos chama a estar e fazer parte. Então, nesse dia eu rezo, né, pedindo a proteção de Nossa Senhora, né, ela que é a nossa intercessora, ela que guia e conduza, né, os nossos passos e a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, Amém. irmã, passo a palavra toda para a senhora, né? Apresentar o pessoal que ainda não conhece a congregação ainda, né? Apesar de Nossa Senhora da Piedade ser a padroeira aqui do nosso estado de Minas Isso. Gerais, né? Que a senhora possa se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da congregação também para a gente. Então, atualmente eu moro no estado do Rio de Janeiro, né, no qual a gente tem uma missão na área de educação, né, mas morei muito tempo em Minas Gerais durante o meu período de formação, né. Primeiramente, né, meu nome é Irmã Vlaise, um pouquinho diferente o nome, né? Mas sou natural do Paraná, né? Sou do sul do Brasil e conheci a congregação em 2013, né? 2012 para 2013. Fiz um período de acompanhamento vocacional à distância e em 2013 ingressei no aspirantado, né? E fiz as etapas de formação em Minas. Morei a maioria do meu tempo de formação em Minas, morei no sul de Minas. Então, eu falo que eu já sou
um pouco mais mineira do que paranaense já, porque o sotaque já até misturou também, né? Então, assim, vivi um pouco dessa experiência. Falo muito uai, né? Falo mais uai do que leite quente, que é algo muito próprio da minha terra, né? Que puxa o é. Então, já não sou mais, como diz, a raiz lá do meu estado, mas já sou uma mistura aí de um pouquinho de cada coisa, né? E então vivi dessa experiência realmente junto, né, com o povo mineiro, a qual eu tenho um carinho enorme por onde eu passei, né, no período de formação, né, que é um período realmente das escolhas da nossa vida, né, que a gente recebe o chamado, mas a gente vai fazendo o processo, né, de acompanhamento, de discernimento junto à congregação. Então, é o meu despertar, perdão, vocacional, ele aconteceu um pouquinho antes, né? Quando eu tinha 15 anos, né? Eu tinha esse desejo, né? Sempre tive, né, um grande testemunho na minha comunidade, porque a minha vocação ela nasce da comunidade, né? A igreja lá onde eu participei desde pequena. E com o tempo eu fui olhando também as religiosas, né? Sempre teve uma religiosa que acompanhava a comunidade, e isso foi despertando em mim também um interesse pela vida religiosa. Mas depois de um tempo, né, como diz a gente que é religioso, a gente tem uma vida muito itinerante, né? A gente está um pouquinho aqui, um pouquinho lá, que é algo muito próprio também da nossa missão, né? Sim. Junto à congregação e junto à igreja. Então a gente vai aonde o Senhor nos pede através da nossa congregação. Então a gente tem, né, essa questão de muitas vezes mudar. Então essa irmã que eu sempre tive um carinho muito grande, ela mudou. E aí eu falei, então não é esse caminho que Deus quer para mim. Eu vou ficar quietinha aqui na minha comunidade, né? Vou ajudar nas pastorais, a qual eu sempre fiz parte dentro da igreja, né? Mas aí a gente vai caminhando e Deus vai mostrando outros caminhos, né? E quando eu tinha aí 22 anos, no ano de 2013, através de um padre muito próximo, muito amigo, né? Deus me faz esse chamado novamente e aí eu ingresso para a vida religiosa. Então, é Deus que vai mostrando os caminhos, né? A gente tenta muitas vezes desviar dos caminhos e ele nos conduz de volta, ele nos traz, né? Então, é algo muito interessante, né? Muito interessante. Então, e atualmente eu estou na fase do juniorato, que é depois da profissão religiosa, né? Eu estou no 4º ano, né, dos meus votos temporários, né, que são os votos de castidade, pobreza e obediência, que a gente faz depois, né, do período aí de formação, né, até o noviciado. Então, assim, é um pouquinho, né, da vida religiosa que a gente vai trilhando até chegar onde eu estou hoje, né? Sim, a senhora falou da questão da vida religiosa, né? Para aqueles que não sabem diferenciar as vocações, né? Igual nós iniciamos cantando que toda vocação vem de Deus. Mas o Isso. que é a vocação religiosa? Né? Como saber que é essa vocação que faz meu coração palpitar um pouquinho mais rápido, que atrai meu olhar? O que é a vocação religiosa? Né? Para aquelas pessoas que não sabem ainda. Ou Então, aqueles que ainda acredito têm dúvida. dúvida, né? Porque realmente a igreja ela nos apresenta muitas possibilidades, né? Ela coloca diante dos nossos olhos e da nossa vida, né? Eu acredito que é algo que a gente consegue fazer uma experiência, né? Eu fiz por muito tempo, desde os 7 anos de idade, né? A qual dentro da minha comunidade eu fiz uma experiência realmente, né? De estar ali presente, de ajudar, de trabalhar nas pastorais, mas eu acredito que tinha algo que me inquietava um pouco mais, né? Como se Deus me pedisse algo além daquilo que eu já fazia. Então, assim, eu vejo que a vida religiosa, eu acredito que Deus nos pede sempre uma coisa diferente, né? Não que a gente seja diferente do outro, né? Mas acredito que é um chamado que a gente recebe. Realmente é algo que toca na nossa vida, né? E que nos faz enxergar de uma maneira diferente as coisas, né? Então, a minha vida religiosa, ela surgiu, né? Esse chamado de Deus veio através de um testemunho, né? Muito forte, né? De uma pessoa que para mim era um grande exemplo, né? Então eu via o modo que aquela irmã lá no começo e até as irmãs que da minha família religiosa hoje, elas foram um grande sinal, né? Então durante o acompanhamento, discernimento,
né, eu acho que Deus ele vai mostrando, né, que a vida religiosa ela tem esse caminho, né? Ela tem aquilo que a gente muitas vezes tem que deixar, né? A gente tem que ir deixando muita coisa que a gente vai trazendo com a gente, né? Que a gente constrói uma família completamente diferente, né? Com pessoas, né? Com irmãs, né? Que escolhem também, fazem a opção de vida de vários lugares diferentes, com modo de ser diferente, né? O modo de o estilo da nossa vida também, né? A gente vive em comunidade, né? A gente partilha da nossa vida, a gente partilha a vida de oração, a gente partilha as alegrias, as tristezas, as dificuldades, né? Eu acredito que a vida religiosa ela é um dom para a igreja, né? E que a gente vai respondendo, né? À medida que a gente se sente também tocado por Deus, né? Que Deus ele chama, mas quem dá a resposta é cada um de nós, né? Então é realmente o discernimento, né? Eu vou acompanhando, vou vendo isso e Deus eu acredito que ele vai mostrando, né? Eu sinto muito isso, ele vai mostrando dia a dia, né? E vai confirmando também a vocação, né? Através muitas vezes das pessoas, né? Eu falo assim porque desde que eu entrei para a congregação, né, que eu comecei a fazer a experiência vocacional, a figura das pessoas ela é muito forte para mim. Então, por onde eu passo, eu falo que eu construo muitos laços, né, com as pessoas. Eu ganhei muitas mães, muitos pais, muitos irmãos, né? Então, assim, a nossa família ela cresce muito. Então, a gente deixa um bem grande, que é a nossa família de sangue, para construir um bem maior ainda, né? Que é aquilo que Deus nos pede. Então, a vida religiosa eu vejo assim como um grande dom para a igreja, e que a gente tem que responder realmente com todo o nosso coração, que eu acho que é isso que Deus nos pede também. Sim, a senhora falou da questão da vida religiosa como dom, né? A vida religiosa é, de fato, como a senhora disse, né? Dar tudo por aquele que é o nosso tudo. É Isso. viver a máxima de realmente colocar em prática o amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo como Deus ama, né? Estando totalmente ali, disponível, estando totalmente entregue ao serviço, seja de várias formas, né? O serviço à vida de oração, né? As diversas pastorais, né? Os diversos apostolados, né? Melhor dizendo, que cada congregação desenvolve no seio da igreja, né? Isso. E mais ou menos assim, qual a importância, né, a senhora já falou da vida religiosa como dom na vida da igreja, mas qual a importância da vida religiosa para a igreja? Né, de todos, desde a vida, né, nós sabemos que tem a parte contemplativa, né, o ramo contemplativo, mas também tem o ramo ativo, né? Qual a Uhum. importância da vida religiosa, né, ainda que nessas duas diferenças, para a vida da igreja? Eu acredito que a importância é algo que a vida religiosa ela tem algo que movimenta a igreja de uma maneira diferente, né? Eu vejo assim a questão, né, quando eu estava lendo um pouquinho e também trazendo para a minha vida essa questão dos, eu vou dizer assim, tipos de vida religiosa consagrada, né, que a gente tem, né, que é a vida monástica, que são a vida contemplativa e ativa, né, que elas têm uma ligação, né, a gente sabe que tem a vida monástica dos monges, ou a vida de clausura, que é dedicada realmente à oração, né, que tem aquela, né, que é oração e trabalho, né, uma vida realmente dedicada a isso. E nós, né, eu falo, né, da minha congregação e de muitas outras que tem a vida contemplativa e ativa, né, que ao mesmo tempo que a gente a vida de oração, a gente tem também o nosso trabalho e a nossa missão. Então, por onde a gente passa. E assim, o que fica muito bonito para mim também é que das diversas congregações e diversos carismas, né, que a vida religiosa nos apresenta, tem aquilo que cada uma tem algo próprio, né? Então, algumas trabalham na área de educação, na área da saúde, na área pastoral, né? Uma voltada, né, com um olhar mais forte para as crianças, para os idosos. Então, acredito assim que a vida religiosa ela consegue atingir lugares
que muitas vezes, não que a igreja não atinja, mas ela tem um olhar diferente em certos pontos que a vida religiosa chega até lá, né? Seja ela na vida religiosa feminina ou masculina, né? Mas ela consegue alcançar algo maior, né? Falo um pouquinho da minha experiência, né, de vida religiosa. A gente atua na área da educação, temos também os asilos, temos as comunidades de inserção, de pastoral. Então, eu acredito que aonde a gente é inserida, né, que a gente é enviada a estar, né, a gente vai ali também fazendo acontecer, né, esse projeto e o reino de Deus. Então, eu vejo essa importância. Então, se muitas vezes tem a necessidade do nosso trabalho, da nossa missão em certo lugar, é lá que a gente vai fazer, né, acontecer aquilo que Deus nos pede. Hoje a gente está em vários lugares, né, e eu vejo como é bonito, né, essa dedicação e esse trabalho realizado também, né, por cada congregação. Eu conheço outras congregações, né, que a gente tem a partilha realmente de vida, né, que a gente conversa, que a gente troca uma ideia, né, que a gente vê o modo que a congregação trabalha. Isso também enriquece a nossa congregação, né, vendo que não é questão de uma pegar o lugar da outra, mas que cada uma consegue fazer a sua missão e o seu trabalho de uma maneira diferente, atendendo a todas as pessoas. Eu acredito que a vida religiosa ela alcança muitos lugares, né? Então, por isso, essa diversidade tão grande que a igreja nos apresenta, né? Da vida contemplativa, da vida ativa, né? Da vida de clausura, né? Da vida apostólica, da vida missionária. Então, é algo muito, muito grande, assim, dentro da nossa igreja. Sim, e a senhora pontuou a questão da vida contemplativa e da vida ativa, né? Para aqueles jovens que nos acompanham, que vão acompanhar depois também, como conseguir discernir a vontade de Deus, né? Sabemos que é com oração, né? É a oração que nos ajuda a conhecer a vontade de Deus, mas como saber, digamos que, por onde começar a procurar? Né? Como saber se eu vou para o lado contemplativo ou se eu vou para o lado ativo? Tem algum sinal, alguma coisa que pode ajudar a pessoa a despertar para isso? Para qual dos dois ramos seria? Então, eu acredito que vai um pouco também do modo de vida, né? Eu, assim, tenho essa questão da vida de oração, mas eu gosto também muito da missão, né? Então, quando eu olho para a vida religiosa, eu me vejo como aquela religiosa que tem os momentos de oração, né? Que a gente tem de comunitária, né? Que nós rezamos entre as irmãs. Temos a nossa oração pessoal, né? Que é o momento nosso, né? Meu e Deus, é o meu encontro pessoal, né? Mas tenho também o meu momento de trabalho, né? A minha missão junto hoje, né? Onde eu estou junto ao colégio. Eu tenho meu momento de encontro com as pessoas da comunidade. Então, assim, é algo que a gente, além, né, da oração, a gente estende um pouquinho daquilo que a gente faz. E vejo assim que quem está, né, nesse processo de discernimento, né, aí de resposta realmente ao chamado de Deus, eu acredito que é olhar um pouco para a sua vida, né, e ver aonde eu me identifico, né, que a vida realmente de clausura é algo mais recolhido, né? Se eu tenho esse desejo, né, se eu me identifico com uma congregação com modo de ser, né, que à medida que eu procuro e que eu conheço também, né, por isso a importância do acompanhamento vocacional, né, que quando as jovens, né, no nosso caso, elas passam algum tempo conosco, um final de semana, né, um período de férias, elas vão também acompanhando, né, como é o estilo de vida, né, como as irmãs fazem as orações, né, como acontece o trabalho pastoral delas. Então, acredito que também isso vai ajudando, né, isso vai despertando, né. E vejo assim que a vida contemplativa é algo que a gente já tem um outro olhar, né? E acredito que vai da experiência também, né, de cada um. Né? No começo eu também me sentia um pouco mais voltada para a vida contemplativa, né? Mas eu fui vendo que com o tempo, até mesmo devido à minha experiência de comunidade antes da congregação, que era uma coisa assim, envolvida muito nas pastorais junto com as pessoas, era da catequese dos coroinhas, a liturgia,
Então, quando eu vim para a congregação, eu falei assim, eu preciso doar a minha vida, mas eu não posso perder a minha essência que veio comigo, que é o que me motivou, né, a viver ali o meu batismo, a viver a minha vida, né, antes da congregação. Então, eu falo assim, eu vou fazer aquilo que é próprio, né, e a identificação do carisma da minha congregação, mas eu vou trazer para a minha vida aquilo que é o essencial para mim, que eu construí lá atrás. Então, acredito que a gente vai, né, acompanhando e discernindo. Né? Então, quando a gente tem essa possibilidade de estar mais próximo de uma congregação, seja para conhecer por um final de semana, passar um dia mesmo na casa das irmãs, isso ajuda muito, né? A gente escolher o caminho, a observar, né? A gente vai com os olhos totalmente diferentes, né, para aquilo que acontece ao nosso redor. Isso também nos ajuda bastante no nosso caminho. Verdade, esse ponto que a senhora tocou é muito importante, né? É o vinde e vede, né? Quando os apóstolos perguntaram para Jesus, Rabi, onde moras? E ele disse, vinde e E vede, né? esse é meu lema profissional também, porque eu não conhecia a congregação, ó, tá acertando, Jaciara, em algumas coisas. Eu não conhecia a congregação, né? Até porque, por conta da distância, então tinha. Eu conhecia as irmãs somente por telefone, né? Então, essa frase, ela foi. Uma das irmãs me falou, e foi quando eu fiz realmente a opção de vir e conhecer a congregação, vim de verde. Contanto que eu saí de casa com uma mala, né? E eu vim para fazer o encontro vocacional, e desse encontro vocacional, né, a vida mudou e eu estou aqui já, né, nessa congregação, nessa família há 7 anos. Então, realmente é Deus que fala, né? A gente escuta e vai, né, como diz, tomando posse, se eu posso assim dizer, daquilo que ele nos fala também, né? Então, é um caminho. Sim, a senhora comentou, né, do processo de conhecer a congregação, né? E abraçar esse chamado vocacional para a vida religiosa. A senhora, em algum momento do período inicial, né, antes de dar esse sim para iniciar esse processo de discernimento e de amadurecimento vocacional, a senhora chegou a se questionar, né, porque isso acontece com muitas jovens, né, por exemplo, o questionamento do como eu vou ser mulher, né, como fica o meu ser feminino numa vida religiosa, né? Mas Uhum. toda mulher não nasceu para casar, não nasceu para ter filho. Ah, eu só vou ser freira se eu não conseguir ninguém. Ah, se eu não der certo com ninguém. Ah, isso é sinal de vocação, porque eu não arrumei ninguém até hoje, então eu vou ser freira, né? Como que é o ser mulher, né? Continuar vivendo tudo aquilo que é próprio do ser feminino na vida religiosa. Então, esse é um ponto assim muito interessante, né, a ser tocado, porque muitas vezes são essas perguntas, né? Em alguns momentos a gente se faz, em alguns momentos quando a gente faz a opção pela vida religiosa, as pessoas nos questionam, né? O porquê você fez essa opção de vida, né? Mas não podia casar, né? Não podia. Eu tenho muito isso na minha família também, porque somos 4 mulheres em casa, né? São todas meninas, então as minhas irmãs, né, já casaram, já têm filhos, né? E quando eu fiz a opção, né, pela vida religiosa, a minha mãe também falou, mas você vai morar muito longe, né? Mas eu até brinquei com ela, mas se eu casasse um dia eu também poderia morar longe. Então, assim, é um questionamento que surge no primeiro momento da nossa parte, eu falo de mim também porque eu já tive esses questionamentos, e depois um pouquinho da nossa família, né? Que a partir do momento que a gente inicia o processo, a gente fica, né, aí no período, né, realmente de descobrir, né? A congregação vai nos ajudando a enxergar, né, o caminho que a gente vai trilhar, né, e como vai ser, né, esse processo. Eu vejo que a gente vai deixando também muitas coisas para trás que a gente vai construindo, né? Então, a gente passa por um período de amadurecimento muito grande, tanto da nossa fé, como do nosso modo de pensar, de ver o mundo, né? De ver as coisas na igreja, né? E essa questão do ser religiosa e não deixar de ser feminina é algo também muito importante, né? Porque muitas vezes a gente não precisa, né, viver a nossa vida de uma maneira diferente.
né? A gente tem muitas vezes o estilo de roupa, né? Hoje eu estou de hábito, mas a minha congregação me dá a possibilidade de não usar o hábito em certos momentos, né? Mas a gente tem a roupa que é própria nossa, a gente, né, é uma roupa comportada, né? Que é uma blusa, é uma saia, né? A gente tem arruma os cabelos, então assim é algo que a mulher, né, ela tem que se cuidar, ela tem que ser valorizada, né? A gente, né, tem todos os cuidados naquilo que a gente precisa da nossa saúde, né? Até mesmo na questão do corpo da gente, né? Ah, se eu tô vendo assim que muitas vezes, né, eu sou mais cheinha, falo por mim, né? Muitas vezes a gente tem essa questão, né, de certos períodos, né, que a gente tem a questão da alimentação, a gente acompanha. Então, assim, a gente tem que se cuidar, né, para que a gente consiga também cuidar do outro, né? Então, a vida religiosa também nos apresenta muito isso, né? Um cuidado que a gente tem, né, com a gente mesmo, com o nosso corpo, né? Que eu falo que eu tenho que estar bem para cuidar do outro. E essa questão do ser mulher é algo que a minha congregação ela fala muito forte também, né? A gente está falando da questão da saúde, né? Do modo que a gente se cuida, né? Do modo em que a gente também se porta diante das coisas, né? Mas a minha congregação ela nasce também um pouquinho disso, né? Traz um pouquinho dessa história, né? Porque a gente nasceu na época do ventre livre, né? Em que filhos de escravos, né? Eram livres. Então essa figura da mulher era algo muito forte, né? O nosso fundador tinha esse olhar para a mulher. Então a nossa congregação nos pede isso, né? Para sermos mulheres fortes, mulheres que sejam testemunhos da sociedade, mulheres que não tenham medo de arriscar a vida, né, de estar à frente, né, da missão que muitas vezes nos é colocada. Então, assim, o ser mulher, ela passa por muitos lados, né? Desde o cuidado, desde o modo de ser, do modo de agir, né, com o outro. Então, assim, o meu ser mulher, eu acredito que é um reflexo também, né, para a vida das pessoas. E a nossa congregação também tem muito olhar mariano, né? Nós somos um olhar cristocêntrico mariano. Então, nós temos esse olhar para Maria, né? Olhando para ela, né? O que, que a gente pode tirar da vida dessa grande mulher que foi Maria para a nossa vida? É o modo em que Nossa Senhora conduziu, né, ali tantos momentos da sua vida, momentos de alegria, momentos de dor, né, como que ela foi esse sinal para a vida das pessoas. Então, assim, é algo que preenche muito, né, a nossa vida, né, e a nossa vida religiosa consagrada feminina, né, que se identifica, né, por esse gesto também. Né, me veio agora essa questão também da acolhida, do cuidado, né, da delicadeza de ser com as pessoas, né? Isso tudo passa pelo lado da vida religiosa feminina, né, com o olhar feminino, né, e não o olhar que muitas vezes as pessoas têm, né, daquela que muitas vezes fez a opção de vida porque ou não quis casar, ou porque não arrumou o namorado, ou não arrumou o marido. Não, é a nossa opção de vida, isso nos faz felizes, isso leva felicidade para as pessoas, né? É realmente uma opção, né, que traz para a gente uma felicidade muito grande. O consagrado ele deve testemunhar a alegria, né? A alegria de Isso. seguir a Cristo, a alegria de seguimento, né? O Papa Francisco fala tanto disso, né? De tantos cristãos, né? Não somente da vida religiosa, mas quantos cristãos parecem testemunhar que a cruz de Cristo é pesada, que o fardo dele é chato, é o Deus que só proíbe, seguir a Jesus é algo ultrapassado, porque a nossa vida não testemunha. Então, de fato, como a senhora falou, né? É uma vida feliz que leva à felicidade. Ninguém Que pode leva. dar aquilo que não é necessário viver esse encontro com o amor, esse encontro diário com a alegria para poder dar, né? Só que a gente sabe que não é tudo um mar de rosas, né? Na vida Não. religiosa, no processo de discernimento vocacional. A senhora teria alguma situação, alguma dificuldade, algo que foi mais pesado no processo para dizer sim, para iniciar na congregação? Talvez com a família, igual a senhora comentou, das suas irmãs, os comentários da família, né? Tem alguma dificuldade que a senhora sabe que geralmente os jovens e as jovens costumam passar no processo de discernimento? É uma perguntinha assim que
questiona também, né? Para mim, assim, no começo, o que me trouxe um certo receio, até mesmo na resposta, foi a questão da distância da família, né? Porque a família da gente é um bem tão grande que quando a gente deixa a família é algo que nos, vou dizer assim, nos pesa no sentido da saudade, né? Porque a gente tem o vínculo, a gente tem a proximidade, né? A gente sabe que dentro da nossa família também muitas vezes não é o mar de rosas, né? Não é tudo bem, né? Mas é a nossa família, né? Ela que cuidou de mim, que me acompanhou, né? Os meus pais, né? Que estavam ali sempre presentes. Então, assim, no começo, essa questão, né, de estar distante da família, que foi para mim algo que teve um peso muito grande, né, no processo. E até mesmo depois um período de, assim, de pensar, né, na missão, né, que no período de formação é algo mais voltado para você conhecer realmente a congregação, saber qual é a missão, né, qual é, muitas vezes a pastoral, né, como é a vida, né? Então aquilo que muitas vezes eu fazia lá na minha comunidade, teve um período que eu não podia fazer do jeito que eu queria, né? Então eu tive que fazer um sinalzinho, né, de espera, né? Aguarda um pouquinho que daqui a algum tempo você vai poder retomar aquilo que você fazia. Então, foi um pouquinho, né, disso que eu senti, né, na minha vida, e uma das dificuldades realmente. E dentro da vida religiosa, é essa questão realmente da gente se conhecer, né, porque são todas muito diferentes, são pessoas de vários lugares diferentes, então a gente tem que ir conhecendo umas às outras, a gente vai se identificando, né? A gente também, né, vai aprendendo a respeitar o tempo da outra irmã. Então, assim, é o período, né, que fala da família, que é muito forte, é a questão também da missão que a gente já tinha, e é também o período de adaptar aquela nova vida, aquele novo estilo, aquele modo de viver, né, diferente. Então, para mim, assim, são três pontos diferentes que depois, com o tempo, você vai entendendo que é um processo, né, que a gente vai precisar passar por aquilo para a gente chegar lá na frente, né? E a gente vê que não é um peso, é um tempo realmente de descobertas, né? Que vai ser muitas vezes a gente vai descobrir de uma maneira agradável, muitas vezes a gente vai descobrir de uma maneira que não é tão boa, né? Mas isso ajuda muito no nosso crescimento, no nosso processo também. Sim. E pegando esse gancho do crescimento, né? Que a nossa meta é chegar na máxima de São Paulo, né? Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, né? Essa é a nossa meta como cristão, sermos de fato outro Cristo, né? E um dos caminhos, né, que a vida religiosa apresenta, né, que a Sagrada Escritura apresenta, mas que a vida religiosa vive de forma mais concreta, são os conselhos evangélicos, né? Resumidos da castidade, na pobreza e na obediência. Né? A senhora poderia falar um pouquinho, né, sobre esses três votos? Sim, posso sim. Eu vou só pedir para eu poder pegar o meu carregador, que minha bateria ela baixou rapidinho aqui para eu poder colocar para a gente não perder. Só um pouquinho. Sem problemas. É até bom que eu vejo o meu aqui também, como é que tá. Bom, gente, você que está chegando agora, estamos com a irmã Vlaise, da Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, conversando sobre vida religiosa. Mas se você tiver alguma dúvida, quiser partilhar alguma experiência, fique à vontade, né, nos comentários. Estamos aqui, ainda temos 11 minutinhos de live, né? Então fique à vontade para participar conosco. Eu estou vendo aqui que a Maria Helena colocou que foi irmã da Congregação das Irmãs Auxiliares durante 6 anos. Maria Helena, assim, eu não a conheço pessoalmente, mas é minha amiga lá no Facebook. Ela mora aí na região, acho que de Lavras, se não me falha a memória, Lavras Perdões, né? Então, né, foi nossa irmã e hoje realiza um trabalho muito bonito também, né, dentro aí da sociedade, dentro da igreja. Eu acho muito interessante também. Então, um abraço para Maria Helena, né, que está nos acompanhando.
Então, falando um pouquinho dos conselhos evangélicos, né, são os votos, né, que a gente, quando professa, né, a gente, diante da igreja e diante da congregação, a gente assume, né, isso para a nossa vida. Falando um pouquinho, né, desses 3 votos, né, a castidade, né, é a questão de, muitas vezes, não é questão muitas vezes da gente não casar ou da gente não ter filhos, é algo muito maior, né? Muitas vezes é o nosso desejo deixado de lado para ser vivido de uma maneira diferente, né? Durante a minha formação, né, esse voto, ele é muito questionador, porque é algo muito grande para a gente deixar, né? Porque a questão, muitas vezes, do relacionamento, até mesmo da nossa afetividade, na nossa sexualidade, ela é algo muito forte na nossa vida, né? Na nossa juventude, principalmente, né? Que tende a gente tentar fazer o caminho, né? Do matrimônio, né? Da vida religiosa consagrada. Então, durante o período que eu fiz aí a minha formação, né, teve uma frase que me marcou muito, né, que é a castidade é como se eu pegasse tudo aquilo que eu tenho, né, desse amor, né, que envolve o nosso corpo, que envolve a nossa alma, e eu coloco em algo muito maior, né, o amor destinado para a vida das pessoas, né, então é pegar tudo aquilo que eu tenho, né, que tá aqui dentro, que é uma coisa que realmente mexe com a gente, né, porque a gente é ser humano, a gente não tem como esconder esses sentimentos, né, isso que está dentro da gente, da nossa vida, do nosso corpo. Então, é saber aonde eu vou, né, colocar isso, né, e isso me marcou também, né, então é destinar todo o meu amor, tudo aquilo que eu tenho de melhor, né, que Deus me deu para a vida das pessoas, né, isso tem me ajudado a viver, né, o meu voto de castidade, o meu estilo de vida também. Diante da pobreza, né, a gente fala que são vários estilos e as pessoas enxergam esse voto também de maneiras diferentes, né? Depende muito aonde você está inserido, né? Eu hoje aqui, eu moro no colégio, o colégio ele é grande, né? Então a gente atende aí muitas crianças, muitas famílias. Então a gente atende desde aquela família que realmente tem uma condição de vida boa, como daquela família que não tem uma condição de vida muito boa, né? Então, assim, é saber aonde a gente vai empregar aquilo que a gente tem, né? É olhar para o outro e saber a necessidade do outro, né? Eu falo assim da minha experiência aqui onde eu moro, né? Porque o Rio de Janeiro ele é muito grande, né? Então, ele tem vários lugares, né? Tem as pessoas realmente que precisam de uma ajuda, de um olhar diferente, né? A gente tem os projetos em que aquilo muitas vezes que a gente tem, né? A gente partilha com o outro, né? E a nossa vida, né? A gente vive, né? Também eu falo assim com o suor do nosso trabalho, da nossa missão de cada dia, e isso é colocado, né? Para que a gente consiga viver também. Então a gente tem aquilo que a gente precisa para viver, né? Então, se muitas vezes a gente precisa, eu preciso de um calçado, eu preciso de uma roupa, né? Eu preciso muitas vezes de um medicamento, aquilo que eu preciso, né? A congregação ela nos oferta, mas dentro da medida necessária, né? Não é nada extravagante, né? Então, assim, é tudo bem pensado, né? Tudo nos seus devidos lugares. Então, assim, eu acredito que é viver a pobreza de uma maneira diferente, olhando para nós, né? Mas não deixando de olhar para o outro que está ao nosso redor, né? E a gente vive esse voto um pouquinho dessa maneira aqui na nossa realidade. Pode ser que um dia, em outra comunidade, em outra realidade, em outra missão, o meu olhar sobre esse voto ele seja um pouquinho diferente também, né? E falando da obediência, né, que é um dos votos assim que muitas vezes questiona que quando eu tenho que deixar de fazer aquilo que eu gosto, muitas vezes, né? Mas não é uma obediência cega, né? Que eu vou dizer amém para tudo, né? Eu vou poder dialogar, eu vou poder conversar, eu vou poder colocar muitas vezes aquilo que eu penso, né? Ah, mas eu não concordo com isso. Eu acho que a gente pode fazer dessa maneira. Então, assim, é uma obediência dialogada, né? Onde há escuta, onde há partilha, onde há troca, para a gente chegar no consenso daquilo que é melhor para mim, daquilo que é melhor para a congregação. Então, assim, não é um peso, né? Aquilo que a gente faz,
né? Porque é algo que vai nos ajudar a viver melhor a nossa vida religiosa consagrada. Então, eu acredito que esses 3 votos, eles não um caminho também sozinhos, né? Eu não posso viver a castidade sem viver a pobreza, né? Sem viver a obediência. Eles são bem ligadinhos, né? Em certos momentos da caminhada, um ou outro ele vai falar mais forte na nossa vida e eu vou ter que saber, né? Colocar eles no mesmo nível, né? Para que eu consiga viver, porque eu fiz os 3 votos juntos, né? Então não tem como viver um e deixar de viver outro, né? Inclusive, renovou os votos esses dias, né, irmã? Isso mesmo, dia 26, né, agora de agosto, né, eu fiz a renovação dos votos, né, junto à minha comunidade, também as pessoas aqui onde eu tenho, né, a minha missão hoje. E assim, os votos eles são públicos, né? Eles são junto com as pessoas, porque a gente, como religiosa, a gente vive a nossa vida junto com as pessoas. Então é um momento assim interessante porque é um momento de renovação também. É um momento, eu vejo assim, de perceber também a caminhada desse tempo, né? Porque a gente renova todo ano, né? Até chegar o tempo em que a gente, né, pede aí solenemente os votos perpétuos. Então, assim, todo ano, né? Então é o período que a gente para, a gente reza, a gente revê a nossa caminhada, a nossa história. Então, assim, foi um momento muito bonito também, né, de poder rever, né? Eu falo assim que eu saí revigorada também, né, desse momento e fortalecida, né? Porque eu vejo assim como Deus ele vem agindo na minha história desse tempo todo, né? Passa um filme na cabeça, né? Mas eu acho que Deus ele conduz tudo assim de uma maneira que muitas vezes a gente nem percebe, né? Eu vejo muito isso dentro da minha vida também. Sim. Quando a senhora falava da obediência, né, um ponto me chamou muita atenção, que eu me recordei do questionamento de muitos jovens. A senhora falava da questão da obediência, que muitas vezes a gente... Não, a obediência cega não quer dizer que você não vá dialogar. E tem muitas pessoas, tem muitos jovens que pode dizer que se martirizam pelo desejo de ouvir a vontade de Deus, achar que Deus vai falar claramente, ele tem que obedecer cegamente, sem nenhum diálogo, né? Como se Deus impusesse a nossa vocação, você vai ser isso. Se você não for isso, você vai ser infeliz. Né? E muita gente se martiriza por isso, porque não consegue ouvir claramente aquilo que Deus quer e tem medo de ser infeliz. E nesse medo acaba ficando ali prisioneiro, não progride, vive uma vida infeliz e não procura dialogar, né? Esquecem muitas vezes que a oração, ela é um diálogo, né? É um trato de Uhum. amizade entre duas pessoas ali, né? Então, para você que nos acompanha também, que vai acompanhar depois, né? É importante sim você manifestar a sua vontade para Deus, né? Diga para Deus o que você quer. É necessário que na oração, né, irmã, a gente se reconheça, a gente se abra inteiramente ali diante de Deus e seja disposto a ouvir o que Ele tem para nós. Sim, e nós temos, temos opção, temos o livre-arbítrio, nós não somos obrigados àquilo. Deus não nos obriga. Ele Uhum. nos propõe. A ação é uma proposta de Deus para cada um de nós, né? Então, quando a senhora falava de obediência, eu me recordei disso aqui. É verdade. Eu vejo assim essa questão também da vida de oração, né? E da nossa opção de vida, né? Que muitas vezes a gente pede de Deus um sinal, né? A gente fala muito, ó Deus, me dá um sinal que eu preciso saber qual é o meu caminho. E muitas vezes a gente não dá tempo, né? Para que Deus ele fale, né? Ele nos mostre, né? A gente quer uma resposta muito rápida e muitas vezes Deus ele não vai agir de uma hora para outra, né? Ele vai fazer com que a gente pense, com que a gente reze, com que a gente perceba também as coisas que acontecem à nossa volta. Eu também vejo muito isso, né? Então, e muitas vezes é isso que acontece, né? Aí eu faço uma opção e muitas vezes não aquela opção, então eu vou viver infeliz. Ou eu vou fazer as outras pessoas também infelizes. E não é isso que Deus nos pede. Né? Ele fala, né, pra gente que ele quer a misericórdia e não o sacrifício. Então, não tenho que viver de uma maneira que eu não vá me sentir bem, que eu não vá me sentir confortável. E eu vejo assim que também eu sempre devo olhar para o outro. Né? Eu nunca vou caminhar sozinho.
né, seja na vida religiosa consagrada, seja na vida em família, seja na vida em comunidade, eu sempre vou ter o outro ao meu lado, né? E se muitas vezes eu estou numa vida que não é aquela que eu quero viver, pode ter, assim, certeza que algo, né, não vai caminhar bem, porque o outro também não vai ser feliz, né, na minha presença, né? Vai ser uma coisa pesada, uma coisa forçada. Então, assim, a oração ela nos ajuda também a compreender aquilo que Deus nos pede, né? Em muitos momentos da minha vida, eu perguntava a Deus, olha, se for aqui nessa família, aqui nessa congregação, que o Senhor me mostre aquilo que o Senhor quer de mim. Eu rezo muito isso até hoje, né, para confirmar também o projeto de vida, a minha escolha, a minha opção, né, que muitas vezes a gente quer fazer a nossa vontade, esquece que Deus também, ele nos acompanha e quer que a gente escute o que ele tem a nos dizer, né? Então a gente não caminha sozinha, Deus que tá com a gente, está com a gente ao nosso lado, né? Eu acredito que a gente também muitas vezes tem que dar tempo ao tempo, né? E muitas vezes o tempo de Deus ele fala muito maior do que o nosso tempo, daquilo que como a gente olha a nossa vida, né? É verdade. Eu gosto muito do exemplo do farol de um carro, né? Que o farol não ilumina a estrada toda. Ele ilumina à medida que o carro vai saindo do lugar, né? E da Uhum. mesma forma, é a vontade de Deus na nossa vida. Nós não vamos, nós sabemos a meta, que é o céu. Sabemos que a meta é a santidade, é a conformidade com Cristo, né? Nós sabemos que esse é o nosso destino, mas o caminho até chegarmos a isso é diário, né? É Assim como o farol do carro vai iluminando a cada quilômetro, a gente vai enxergando melhor, a cada metro vai enxergando melhor. Na vida espiritual, né? A vida com Deus também é assim. é verdade. Então é. E a senhora falou da questão da congregação, né? Fala um pouquinho para nós sobre esse dia, 28 de agosto, né? Também dia de Santo Agostinho, né? Mas o que que esse dia significa para a congregação? Se a senhora quiser falar um pouquinho da congregação para aqueles que nos acompanham, né? Isso. Então hoje para nós é um dia de festa, né? Como Irmãs da Piedade, dia que a gente comemora 128 anos de fundação. Né? Então, nós nascemos, né? Foi um dia assim, de muitas alegrias, de muitas emoções, né? Diante até mesmo daquilo disso que a gente tem vivido, dessa pandemia toda, né? Que a gente vê a necessidade do encontro com o outro. Então, assim, nós começamos o dia, né, de uma maneira, né, com as nossas orações, depois a gente foi, né, de uma maneira assim muito cuidadosa visitar alguns professores da nossa escola, né, para levar um presente simbolizando este dia. Então assim a gente começou com essa proximidade, né? E a nossa congregação ela tem muito esse olhar voltado para a acolhida, para o cuidado, né? Diante daquilo que o nosso fundador lá, né, em 1892, né, quando ele foi inspirado por Deus, né, quando 12 jovens, né, junto com o Monsenhor Domingos, abraçaram também esse desejo, né, que ele tinha esse sonho, né, e 12 jovens, né, que foram meninas que eram internas lá do asilo, né, São Luís, né, no sentido de asilar, de cuidar das meninas, elas foram também vendo, né, esse sonho, esse desejo e abraçaram com o Monsenhor Domingos, né, a essa missão de fundar a congregação, de dar início. Né? Então, a nossa congregação nasce, né, através do ideal do Monsenhor Domingos, mas também da coragem de 12, né, jovens que quiseram também abraçar com ele, né, essa grande missão, né, que Deus colocou no seu coração, né, há um tempo atrás, quando ele era sacerdote e ali do alto, né, que nós nascemos em Caeté, né, aos pés da Serra da Piedade. Então, assim, ele via que isso era importante para a vida das crianças, para a vida das pessoas, né, e foi abraçando, né, esse chamado de Deus. Então, hoje a gente completa 120 anos de história, de missão, de doação, e junto às pessoas, a diversos lugares, né, que a gente já passou e que tem as nossas raízes. Hoje a gente está aqui no Rio de Janeiro, mas temos casas em Minas Gerais, em Brasília, temos no Nordeste, né? E vemos como Deus agiu na nossa história, né? E ela vem, né, com essa firmeza até os dias de hoje.
né? Então hoje para nós foi um dia de muita alegria, né? A gente compartilhou de muita coisa com, né, as nossas irmãs, né, das outras comunidades, as festividades, os momentos de oração, as celebrações. Também tivemos hoje a admissão ao postulantado, né, de uma das nossas jovens, né, nesse dia especial. Então, assim, é um dia para nós de muita festa, é um dia realmente de celebrar, né, essa vida, né, do nosso fundador, né, que se atualiza e que se faz presente na nossa história hoje, né, nesse modo de viver. Então foi um dia assim muito intenso para nós, né, que a gente foi, a gente visitou, né, a gente parou, a gente celebrou em comunidade, né, e a gente vai também olhando, né, como as pessoas também nos enxergam, né? Muitas falam desse sinal de sermos testemunho, né, de sermos presença que acolhe, que cuida, né, uma presença firme, né, esse olhar também, né, que nos anima, né, e a gente não caminha sozinho, a gente fala que todos aqueles que fazem parte dessa grande família que nós formamos, que é a CIANSP, né, que é a congregação, ela se fortalece todos os dias, né? Então, todo aquele que conhece, que faz parte, que está presente, vai se tornando parte da nossa história também. Então, hoje ela completa 128 anos, né? Fortalecida, realmente. A gente tem olhado e tem percebido como Deus tem agido na nossa história, né? Em todo esse tempo também. Amém, parabéns. Obrigada por partilharem com a gente desse momento também. É uma honra, né? Ter um espacinho no dia da congregação, né? Hoje, um dia festivo, a senhora poder estar com a gente partilhando sobre essa vocação tão rica para a Santa Igreja, né? Esse dom para a igreja que é a vida religiosa, né? E, né, falamos muito do processo de discernimento vocacional, da importância da oração, da proximidade, da orientação, né? Para aqueles que estão buscando ainda discernir a vocação, a senhora teria alguma dica além dessas que a senhora já deu durante a live de hoje? Então, eu vejo assim esse processo de discernimento como um processo de escuta realmente, né, da vontade de Deus. E penso assim que se a gente tiver a oportunidade, né, de partilhar com as pessoas, né, muitas vezes o nosso desejo, né, se eu encontro uma pessoa que eu me identifico, né, pode ser um sacerdote, mas pode ser uma pessoa da comunidade, até mesmo uma religiosa, um religioso que eu possa conversar, né, muitas vezes as minhas inquietações, isso vai ajudar no meu discernimento, né? Eu tive muito isso também na minha fase, né? Eu partilhava muito, né, com a irmã mesmo à distância, né, que ela ligava para saber como eu estava, né, como estava a minha família, e isso também é importante, né? Quando a congregação ou as pessoas, né, que a gente vai tendo essa proximidade, também tem esse olhar para a nossa família, né? Porque não é realmente sair de casa e ir para a congregação, né? Eu vejo assim, a minha a congregação, a minha família religiosa, ela olha muito para as famílias das irmãs também, né? Então eu vejo assim que é realmente importante no processo de discernimento essa escuta através da oração, né? Mas também a gente ter com quem dialogar, né? Muitas vezes a gente vai precisar falar, né? Mas muitas vezes a gente vai precisar escutar alguma coisa, né? Uma palavra, né? Muitas vezes é isso que Deus nos pede. Então, assim, no meu processo de discernimento, eu tive alguém que sempre me escutava, e isso sempre me ajudou, né? Que muitas vezes eu estava com um pensamento que era X, e quando eu chegava para a pessoa me ajudava a enxergar que não era aquilo, né? Então, assim, sempre ter alguém, né? Sempre procurar alguém para ajudar, para conversar, para dialogar, para entender a vida, entender o chamado, né? Compreender a vontade de Deus, porque eu vejo assim que Deus também fala muito através das pessoas, né? Então a gente tem que estar aberto ou aberta a compreender esse chamado, né? Então eu acredito que é importante isso para o processo de discernimento vocacional. Sim, é verdade. Depois desse dia de ser, ser escuta, a gente não consegue fazer um discernimento
correto, né, necessário. Uhum. Maravilha de Deus que fala também através das pessoas, como a senhora mesmo disse. Bom, Isso. irmã, estamos chegando no finalzinho da nossa live aqui. Já passou tão rápido, nossa. Passou rápido já. Que isso? Eu acho que não teve uma hora, eu acho que essa uma hora teve menos minutos, porque não é possível, né? Passou rápido demais, não foi? Rápido demais, né? Eu quero agradecer imensamente a partir de hoje, né? Tudo que a senhora falou foi muito rico, né? É sempre muito bom, né? Ouvir a voz da igreja, né? Porque a vida religiosa é também um eco da voz da igreja, né? Então, fico muito feliz, né? Agradeço você também, meu irmão e minha irmã, que acompanhou conosco aqui ao vivo, né? A Maria Helena deu mais um testemunho, né? A respeito da associação que ela fundou, também inspirada em Monsenhor Domingos, né? E lá em Perdões também tem uma associação que Monsenhor Domingos é a inspiração, né? Então, de fato, os santos, os religiosos, são aqueles que deixam testemunho, de fato, deixam rastros de Deus por onde passam, né? E agradeço por a senhora ter deixado esse rastro de Deus na nossa vida nessa noite. Deus abençoe mesmo. Fico Amém. muito Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, né? A gente até conversou, né, diante de tanta coisa que a vida nos apresenta, né? A gente tem que deixar realmente Deus conduzir algumas coisas, né, na nossa vida, na nossa história, né? E diante disso que a Marilena falou, né, que você também partilhou tão bonito nessa questão de sermos rastro, né, deixarmos a nossa marca, a nossa presença por onde a gente passa, né? O Monsenhor Domingos ele foi esse homem também que passou e que deixou uma grande marca na vida das pessoas, né? Hoje ele já está em processo de beatificação, né? Ele já é servo de Deus, né? Assim como a irmã Benigna também, que é da nossa congregação, que também já é serva de Deus. Eu vejo assim que nós, como religiosos, nós temos dois na nossa congregação, né? Já com o processo já em Roma, né? Já, né, diante da nossa igreja, diante do Papa Francisco. Então a gente reza muito, né, para que eles sejam reconhecidos para nós como congregação e para as pessoas que partilham da nossa vida, do nosso carisma, da nossa história, né, sabem como a vida desses dois santos para nós, né, dessa grande mulher que foi irmã Benigna, desse grande homem que foi o Monsenhor Domingos, como a vida deles são um grande testemunho, né? E é isso que nos faz seguir até hoje, chegar aonde a gente está, né? Hoje, neste tempo, né, em que nós celebramos o nosso aniversário de 128 anos, né, a gente vê como Deus agiu através, né, do Monsenhor Domingos na nossa história, né? Então, eu fico muito feliz pelo testemunho da Maria Helena, né? Vejo assim que ela como auxiliar da piedade, né, mesmo, né, saindo da congregação, ela conseguiu deixar com que aquilo que é mais forte hoje se estenda a vida de tantas pessoas, né? Então, eu agradeço muito assim pela partilha, que ao mesmo tempo que eu partilho, eu enriqueço a minha vida também, né? Você tocou na questão da Maria Helena, né, que é muito importante também o testemunho dela para nós nessa noite, porque muitas pessoas acham que se iniciam um caminho é porque tem que ir até o final, porque iniciaram e é questão de honra terminar, né? E acabam vivendo uma vida frustrada, né? Achando que estão. E tem muitas pessoas também, né, que às vezes passam por seminários, por congregações, pessoas que namoram e acham que estão perdendo tempo ali, né? Sendo que toda experiência é válida, né? Toda experiência pode ser canal de Deus para alguma coisa na nossa vida, né? Então a gente não perde tempo no discernimento vocacional, né? Quando a gente procura, muitos jovens que procuram conhecer várias congregações que existem, né? Porque são muitas congregações, né? Muitas. Uma vez que eu paro, Caríssimos me são deu muitos. o anuário para ler, eu fiquei desesperada. Falei, Padre de Deus, tem muita congregação, né? Tem Então, pra... a igreja ela tem uma riqueza enorme de carismas, né? E eu acredito que é realmente o processo, né? É discernir, é olhar, né? Enfim, é seguir, né? E ver realmente aqui que Deus me quer, aqui que eu vou ficar,
dar tempo, né? Que realmente a nossa igreja ela tem uma riqueza, né? Que eu falo assim que tem lugar para todo mundo, né? É só a gente saber direcionar o nosso caminho, nosso olhar, né? Primeiramente para Jesus, que ele vai nos mostrar onde é o nosso lugar, né? Sim, é verdade. Bom, irmã, muito, muito obrigada mesmo, novamente, né? Estendo meu abraço a todos da congregação desse dia festivo, né? Que Nossa Senhora da Piedade continue intercedendo para que vocês sejam, de fato, irmãs auxiliares dela, né? Ela que tudo faz, ela que sempre passa à frente, que nos conduz, né? Que sempre nos aponta para o caminho, que é o seu filho, né? Que ela possa interceder pela senhora, né? O seu processo, né? Até os votos perpétuos, todas as irmãs também. Teve uma irmã que fez 100 anos, né? Por esses dias. Isso. Tivemos a irmã Salomé, que completou no dia 22 de agosto, né? Completou 100 anos de vida, né? E a gente fala que muita vida tem a irmã Salomé, porque ela é um grande testemunho para nós, né? No seu modo de vida, né? Ela, mesmo aos 100 anos, assim, sempre com um sorriso no rosto, sempre com uma palavra acolhedora, assim, para a gente é uma grande riqueza, né? A nossa congregação ter ela, né, chegando aos 100 anos, né, com essa grande força. Então, assim, para nós esse mês foi recheado de infinitas coisas boas, né? Então, Hum, assim, é mais um grande presente de Deus. Então, é realmente Deus agindo através aí, né, da vida da irmã Salomé, do testemunho das irmãs, do Monsenhor Domingos. Então, a gente só tem a agradecer neste dia a Deus por tudo. sim, Deus seja louvado mesmo. O testemunho da irmã Salomé continue irradiando alegria, que é entregar a vida para Cristo, né? Quando nós entregamos a vida para Deus, o máximo que a gente pode ser é feliz. O mínimo que a gente vai ser é feliz. É isso Não mesmo. é felicidade, né? Ainda que tenhamos cruzes, ainda que tenhamos espinhos, que não seja tudo um mar de rosa, a certeza que Ele caminha conosco, a certeza que Nossa Senhora caminha conosco, deixa a vida mais bonita. Isso mesmo. Irmã, muito obrigada mesmo, viu? Deus abençoe. Não sei se a senhora tem mais Amém. alguma coisa. Ah, Então, eu vou deixar um recadinho, né, para quem não está nos acompanhando, quem vai nos acompanhar, né, que tem o desejo também de fazer o discernimento vocacional, né, que possam, né, nos acompanhar também aí pelas redes sociais. A gente tem o nosso vocacional Ciansp, que é o nosso meio de comunicação pelas redes sociais. Também tem o nosso site, né, que é Ciansp, que vocês podem ver um pouquinho da nossa missão, né, como a nossa congregação caminha, né, um pouquinho da nossa história, né, que eu acredito que vai também ajudar no processo de discernimento, né, ter esse olhar, né, diante da beleza da vida religiosa consagrada, né, que se apresenta na nossa igreja de diversas formas. Então, fica o meu convite àquelas que quiserem conhecer um pouquinho mais a nossa história, né, da nossa vida e do nosso modo de viver, né, o seguimento de Jesus. amém. Amém Amém. mesmo. E o convite, gente, congregação dos irmãos auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, né? Nós não perdemos tempo em conhecer, em nos abrir a essa experiência, né? Todo caminho é válido, toda experiência é válida, né? Já dissemos que pode ser canal da graça de Deus para nos ensinar alguma coisa, até mesmo para o próximo passo, para a próxima decisão que queremos ter na nossa vida, né? Tenho certeza que a passagem da Maria Helena pela congregação, né? Ajudou ela hoje concretizar também esse trabalho tão lindo que ela faz em Perdões. Então, Isso. a mãe já colocou aí pra gente certinho Ciansp, com C, né, de conexão. Pode estar tá entrando em contato com as irmãs. A irmã Vlá está aí, ó, para poder ajudar. Chama ela no Facebook também, Isso, chama gente. lá no Facebook, Blais Angélica de Almeida. Isso aí. Irmã, Deus abençoe, viu? Deus abençoe meus irmãos, né? Se a senhora quiser encerrar com uma oração. Sim, vamos rezar, né, agradecendo a Deus por este momento de partilha, né, tão rico e tão importante para a vida da nossa igreja, né, como é bom falar da vocação, falar do chamado de Deus, né, compreender aquilo que Deus
tem a nos dizer, né, e que nós possamos responder, né, com fidelidade, né, com amor, aquilo que ele nos pede. Então, rezemos a oração, né, que o próprio Jesus nos ensinou, que nos traz essa unidade da nossa igreja, da nossa fé, né, daquilo que nós acreditamos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe e Rainha das Vocações, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, gente. Muito obrigada. Desculpa a Pantera participar da live, viu? Ela é muito Faz comunicativa. parte. Todo mundo sabe que ela existe. Desculpa a presença dela aí. Faz parte, né? Gente, Deus abençoe, irmã. Muito obrigada, viu? Amém. Vocês também. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite.